os mistérios, os enigmas, todos desvendados, não existindo mais mistérios nem enigmas. Por estar aí toda a solução da formação de tudo e criação de todos. Agora é somente ler repetidas vezes para conhecer bem a imunização racional. O maior tesouro, o desencanto de todos. Todos aí agonizando, sem saberem da solução do seu ser, e hoje dando a conhecer o princípio e o fim da formação do mundo. E assim, abrilhantados pela imunização racional, abrilhantados por voltar ao seu lugar de origem, abrilhantados por saberem de onde vieram, como vieram e toda transição. E assim, ricos passos, ricos dias, ricas horas, brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas, alegres passos, alegres dias, alegres horas, por terem em mãos o grande porvir, que é a imunização racional. Salve! Salve, boa noite. Meu nome é Laís Najé de Almeida, sou do estado de Minas Gerais e atualmente residente do Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. E irei realizar a leitura do terceiro volume da réplica, página 67. Então, só a origem é que pode corrigir todos os defeitos do animal racional. Só a origem é que pode equilibrar o animal racional, porque na origem está a planta do feito ou dos feitos. Na planta é que se justifica como corrigir os erros, endireitar, equilibrar, polir e orientar, amparar e proteger. A origem é a planta. Está na planta e na planta está a bússola e na bússola está o certo. Então, para a recuperação e o equilíbrio de toda a humanidade, é somente se ligar à planta que os fez, que é a origem. Na planta está como endireitar e a planta dos feitos está na origem. O mundo é uma deformação racional e a planta do mundo está na origem, que é racional. Então, se ligando à origem, se liga à planta e, estando com a planta, sabe como fazer para endireitar o que está errado. A dificuldade da humanidade foi sempre em encontrar e descobrir a sua origem. Agora, aí descoberta está aí o conhecimento da planta da origem do mundo, que é a cultura racional. A verdadeira cultura da origem do animal racional. E assim que todos se ligarem à origem, o que acontece? O mundo vira um paraíso racional, porque estão ligados à planta dos feitos existentes nesta deformação racional. Então, na origem estão todas as soluções benéficas da humanidade, porque na origem está a planta de toda a humanidade e de tudo que existe neste elétrico e magnético. Então, se ligou à origem, se ligou ao correto, e se tornando correto, se torna um equilibrado. E se tornando um equilibrado, não vive mais às tontas. E daí, a multiplicação do equilíbrio real de um por todos e todos por um, por a origem ser racional. Este um, quem é? A origem, que se tornando um por todos e todos por um, por a planta ser uma só, ser racional.
Os feitos existentes neste mundo são de origem racional e, por isso, aí estão nesta categoria de animal racional, que já findou-se em 1935, e mudando para a classe superior, que é a classe de aparelho racional. Então, se ligando à origem, se liga à planta. Se ligando à planta, não erram mais. Não errando mais, tudo de bem para melhor sempre. Daí, o estado de consciência perfeito e tudo dando certo, na vida de todos. O extermínio dos desacertos, das confusões e de todas as ruínas. Porque quem vai certo, vai bem, e quem vai errado, vai mal. Tudo isto é preciso um pouquinho de amadurecimento para muitos, para poder saber e reconhecer o certo e o errado. O errado é aquele que não tem a planta em suas mãos, para saber pela planta como se deve viver. E por não ter a planta em suas mãos, não poderá saber viver. E não sabendo viver o que acontece, sofre e multiplica o sofrimento por desconhecer a planta. Fica num estado de inconsciência. Quem conhece é consciente, e quem não conhece é inconsciente. E o inconsciente, com sua inconsciência, multiplica o sofrimento sempre. Está aí uma das razões do desequilíbrio e da destruição da humanidade. Ligado à planta, tudo bem, tudo bom, tudo belo, que é a origem, e desligando da planta, tudo em ruína e liquidação. Estão aí os dois pontos reais da humanidade, o ponto positivo e o ponto negativo. O positivo é o que está ligado à sua origem, onde está a planta de toda a formação de todos os feitos, e o que está desligado está na parte negativa. E estando desta forma, as ruínas imperam, por não ter noção do que faz. E assim, toda a humanidade tem que se ligar à origem, que é racional, para conhecer a planta e executar e ver surgir na Terra o verdadeiro paraíso racional. Não há dificuldade alguma, é somente orientar o povo à forma mais conveniente de salvação da humanidade, decretando oficialmente em todo o território nacional conhecimento de cultura racional, para que todos tomem conhecimento e para que daí tomem o rumo certo da concórdia universal. E assim, nascendo na humanidade o reconhecimento de tudo, cessando os ódios e os rancores. E assim está feita a união de todos, a união dos povos, a união do povo com os governos, e assim aberta a porta da verdadeira felicidade do povo, universalmente. Na origem está a planta, e na planta estão todas as soluções para o equilíbrio e recuperação de toda a humanidade. A origem é racional, a planta é racional, e os feitos deste mundo degenerado é racional. Então, tratem imediatamente de se ligar à origem, para tomar conhecimento da planta universal e saber quem é o racional superior e como se dirigir ao racional. Racional superior, por ser superior ao racional decaído neste estado, que não sabe o porquê da junção do mundo e da junção do corpo humano. Agora, com a planta, vão conhecer a junção e vão saber o que devem fazer para a união de todos e se tornar o mundo um paraíso racional. Por conhecer a junção do mundo, a junção dos feitos e a junção do corpo humano. Por estarem ligados,
todos a verdadeira origem, com a planta de solução do mundo e da vida. Com a planta nas mãos, a junção de fraternidade, paz, amor, por se positivar tudo racionalmente, por estarem ligados à origem e à planta da concepção, geração e criação do mundo que habita. E assim está aí o bem eterno, todos em vida ligados à eternidade. Ligou-se à origem, ligou-se à eternidade. Ligou-se à origem, ligou-se aos habitantes do mundo racional, que são seus irmãos, que lá estão em categoria superior, no mundo superior, em um progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Salve! Salve! Boa noite! O meu nome é Gabriela Coelho e eu sou residente do Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Primeiro volume da obra, página 66. A origem dos viventes do vácuo. E os invisíveis? Os viventes que habitam o vácuo entre o Sol e a Terra, como é a sua origem? Foram os tantos que ficaram sobre uma parte da planície e não se deformaram de todo, como os corpos que se extinguiram em cima da resina e da parte já deformada da planície. Todos corpos racionais, sendo que esses, outros invisíveis, ficaram sobre outra parte e paralisaram o progresso, não se deformando de todo, sendo justamente os viventes do vácuo. Os que continuaram com o progresso chegaram à extinção dos corpos, que é a origem dos seres humanos, como já sabem. Por isso, existem dois mundos, esse aí do vácuo, dos habitantes invisíveis, e esse vosso aí da terra. Mas tudo que está entre o Sol e a Terra, abaixo deles, é deformado, embora sejam os invisíveis classificados em categoria superior aos que se deformaram de todo, que viraram bichos de uma vez, como os corpos daí, produto dos bichos, dessas bicheiras, que são a terra e a água, são deformados em categoria superior, no espaço e voz, em categoria inferior. Mas embora eles sejam formados em categoria superior, nunca puderam descortinar o encanto, mantendo todos nessa vida de experiências, sem saberem dar divulgação de tudo, por serem encantados também. Eis a razão do Espiritismo ser de longos séculos e veteranas eras, e nunca passou disso, sempre se mantendo com a mania das reencarnações, dizendo que os corpos aí na Terra são os mesmos, sempre a nascer. Mas não sabem que os corpos voltam a nascer na Terra, devido às sementes que estão no Sol, na Lua, nas estrelas, na Terra, na água, nos animais e nos vegetais, como já sabem. Botaram o nome de reencarnação por desconhecerem que os corpos morrem e tornam a nascer em carne, devido às sementes serem sempre as mesmas. E assim, já vem há muito imperando com esse nome de reencarnação, dizendo que todos têm espírito, mas não sabem que o corpo que nasce, aí é espírito, porque nasce para viver de experiências, e todos que vivem de experiências são espíritos, errando sempre mais do que acertando, vítimas das experiências, por do espaço virem as influências, pois a natureza já é feita para todas essas correspondências dos astros, que são os corpos.
Portanto, o que são os invisíveis do espaço são deformados em categoria superior à vossa deformação e de tudo, como já sabem desse globo, Sol, Lua, tudo enfim. E no espaço, a hierarquia é a mesma que aí da Terra? Sim, existem viventes bons e maus, e na Terra a mesma coisa, por a natureza ser a mesma e depender da mesma deformação. Há os seres deformados que quase perderam as virtudes de todo. Esses são os maus. E os que não perderam são os melhores. Mas todos são igualmente deformados, por pertencerem a essa mesma deformação e dela dependerem. Agora perguntais: e como se alimentam? Pelo aroma dos gases arquidoféricos. E o Sol? O seu sustento é natural, porque no seu movimento está o seu alimento. E a Lua? Porque mingua, depois enche e faz essas modificações, em virtude da sua grande ação magnética. Quando está com a sua radiação muito forte, está bem visível e conforme vai se transmitindo, vai minguando. Recebe a carga quando vai enchendo, aumenta e depois de cheia começa a descarregar. É por isso que a parte do minguante é boa para tudo. A Lua, por ser de grande ação magnética, é que mexe com tudo e sobre todos. É um corpo magnético, como o sexo feminino, que também já é próprio para receber a carga e descarga. Quando está descarregando, está regulando com a Lua até acabar a carga. Acabou a carga, não se vê mais nada e começa a carregar outra vez. E assim é a Lua. Depois de carregada, se vê grande e bonita, e depois de descarregada, some e não se vê mais. Não some, parece sumir, por ser um corpo de efeito magnético. Carregada é visível e descarregada é invisível. Nessas modificações todas é que surgem o que se chama de lua cheia, quando está carregada. Quarto crescente, quando está carregando. Quarto minguante, quando está descarregando. E lua nova, quando está completamente descarregada, formando aí os 4 quartos da lua. E esses movimentos são proporcionados em virtude da própria natureza ser um conjunto elétrico e magnético, trabalhando a Lua como uma bateria de carga e descargas, pelos eflúvios das ondas e das correntes da própria natureza. A Lua tem sim, com a sua ação magnética, uma grande influência sobre a matéria. Influência essa a que todos os seres materiais obedecem, dependendo da sua regulagem, devido aos fluidos elétricos e magnéticos que ela produz. As estrelas, da mesma forma, com seus eflúvios elétricos e magnéticos, são corpos elétricos e magnéticos, formados das essências da matéria, como já sabem ser, das virtudes da resina e da planície deformada. Virtudes são vidas e essas vidas correspondem a outras vidas. As estrelas são corpos elétricos e magnéticos, por ser a natureza também elétrica e magnética. Brilham esses corpos acima de todos os terrestres, e sendo componentes da mesma natureza, com formações diferentes, devido à deformação dos seres. Salve! Salve! Boa noite! Meu nome é Sasha Gui. Sou residente aqui do Retiro Racional e hoje irei realizar uma leitura diretamente daqui, do Retiro Racional, para elevar a vibração
do nosso planeta Terra. Salve, povo de branco! Salve, povo do raciocínio! Nós estamos aqui no Retiro Racional. Dia e noite, noite e dia, emanando para todo o universo muita energia racional. Não medimos nada para que haja fraternidade universal, para que se realize a cura de todos os males da humanidade. E onde está a cura dos males da humanidade? No desenvolvimento do raciocínio. Nós que passamos a nos conhecer, isto é, sabemos de onde viemos e para onde vamos, estamos aqui, no Retiro Racional, contemplando o bem, o bom, para a concórdia universal. No 208 do Histórico, o Racional Superior nos esclarece sobre o raciocínio da seguinte forma: e por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer querem raciocinar. Porque raciocinando está acertando e pensando, desacertando, como aí os pensadores, com tantos desacertos na vida dos pensadores. E os pensadores não sabem para onde vão. Não sabem para onde vão parar com tantos desacertos. Hoje, todos que passaram a se conhecer querem a parte positiva da vida, e que no raciocínio, no raciocínio estão todas as soluções da vida. Por isso, querem raciocinar. Vai ter a solução de todos os seus negócios, de todos os seus problemas, do que deseja e do que é preciso ser resolvido. Essas soluções são encontradas no desenvolvimento do raciocínio, porque no raciocínio a energia é outra, a energia de cima, do primeiro mundo, a energia racional. A energia racional é a energia mais poderosa que existe. Por isso, com o desenvolvimento do raciocínio, está a solução de tudo que todos necessitam. É isso, minha gente. Se ligar no raciocínio, se ligar na luz da razão, a parte positiva da vida, para se ter a solução de todos, sim, todos os seus problemas. E assim, terminamos essa live, feita com muito amor, com essa música racional que eleva a nossa vibração. Salve!